A lição de número 10 tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. O texto áureo está em Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. De fato, por esses termos aqui, um Deus que trabalhe por aquele que nele espera, das divindades antigas, descreviam deuses tiranos, que jamais trabalhariam pelos seus fiéis. Verdade prática diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Sejam muito bem-vindos à nossa lição bíblica de hoje. É um prazer ter você conosco mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, que nos ensina sobre coragem, fé e confiança em Deus. Nessa lição nós vamos estudar as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. Imagina só, o decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia sido enviada a todas as províncias, o dia da matança estava marcado, a situação parecia sem saída, mas era hora de clamar a Deus e agir sob sua direção. Parecia ser um momento de fuga, o que indicava como estratégia o se ocultar, se esconder. Não foi isso que Mordecai fez. Ele veste de pano de saco e cinza, ele se humilha na presença de Deus. Tiago, na sua carta, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo ele vos exaltará. Mordecai, ou Mardoqueu, que havia orientado Esther a não revelar a sua verdadeira identidade, agora ele manifesta a sua fé publicamente. E é nesses momentos de luta, de afronta espiritual, social, que o servo de Deus deve manifestar a sua fé, com prudência, com sabedoria, com moderação, com entendimento, dando razão da sua fé. O primeiro ponto da lição fala sobre um plano perigoso e também a respeito do temor de Esther. Mardoqueu, o primo de Esther, estava profundamente abatido. A ordem de extermínio dos judeus havia sido emitida e, como muitos outros, ele lamentava a terrível situação. Esther, ao saber da aflição de Mardoqueu, ficou preocupada e tentou ajudá-lo, enviando roupas, mas ele recusou. Ela não entendia o que estava acontecendo. Enviou Hataque, um dos seus servos, para descobrir o motivo do sofrimento de Mardoqueu. E assim como Mardoqueu, todos os judeus choravam. Suas vidas estavam ameaçadas. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas, como nos ensina Romanos 12, versículo 15, é importante. Até Jesus, em sua agonia, ele pediu apoio de seus discípulos. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em Mateus capítulo número 26, versículos 36 a 38, a Bíblia diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Mas havia um obstáculo para Esther. Mardoqueu explicou a Esther o plano ardiloso de Amã e mostrou o decreto do rei Assuero, que autorizava o extermínio dos judeus. Ele pediu que Esther intercedesse junto ao rei. Porém, havia um grande problema: a lei não permitia que ninguém se aproximasse do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse seu cetro. Era um risco enorme, mas Mardoqueu sabia que Deus tinha colocado Esther naquela posição por um propósito maior. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que tudo parecia perdido, sem esperança. Assim como Mardoqueu e Esther, o que podemos aprender aqui é que mesmo diante dos piores cenários, Deus sempre tem um plano. Ele espera que sejamos corajosos e confiemos nele para guiar nossas ações. Pode parecer difícil entender porque certas situações acontecem, mas a verdade é que Deus trabalha de formas misteriosas. Ele usa nossas dificuldades para nos aproximar dele, para que a sua glória seja revelada. Assim como Esther, que teve que tomar uma decisão que poderia custar a sua própria vida, às vezes Deus nos chama para agir com fé, mesmo quando não conseguimos ver o resultado. No segundo ponto da lição, nós vamos ver sobre a confiança na providência divina. Esther hesitou em ir ao rei Assuero, ficando a Mardoqueu, que não havia sido chamada nos últimos 30 dias, o que tornava sua aproximação muito perigosa. Mardoqueu, porém, não aceitou essa resposta e a lembrou de que sua posição no palácio não a salvaria. O decreto de extermínio incluía todos os judeus, sem exceção. E ele também deixou claro que se Esther não agisse, Deus traria livramento de outra forma, pois ele confiava plenamente na providência divina. Mardoqueu sabia que o nosso verdadeiro socorro vem do Senhor, conforme o Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele alerta Esther para não confiar em sua posição, pois isso poderia levá-la a idolatrar o poder humano. Jeremias capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mardoqueu pedia ajuda a Esther, mas a sua confiança estava em Deus. Esther capítulo 4, versículo 14 diz: porque se de todo te calares, nesse tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther entendeu e precisava agir, mas sabia que antes de fazer qualquer coisa,
era essencial buscar a Deus. Primeiro Deus, depois o homem e seus recursos. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus de Suzã para jejuar por 3 dias, em favor dela. E ela faria o mesmo com suas servas no palácio. Esther sabia que a oração e o jejum eram fundamentais para que Deus a guiasse e lhe desse graça diante do rei. Essa atitude de Esther nos ensina sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar, especialmente antes de tomarmos grandes decisões em nossa vida. Hoje vivemos em um mundo que muitas vezes rejeita as realidades espirituais, mas Esther nos lembra de que precisamos buscar a Deus antes de confiar nas soluções humanas. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Precisamos confiar em Deus em situações críticas como essa. Mas confiar em Deus sem tentar a Deus. Mesmo confiando em Deus, Esther não agiu de forma imprudente. Foi uma confiança cega. Ela não testou Deus ou exigiu resultados de Deus. Ela sabia que ao se apresentar diante do rei, ela poderia não ser bem recebida e estava disposta a correr o risco, dizendo, se perecer, pereci. Esther capítulo 4, versículo 16. A fé de Esther nos lembra a de outros grandes homens de Deus, como os dos 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que confiaram em Deus mesmo diante do fogo. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em nossos dias, algumas crenças erradas tentam colocar Deus contra a parede, como se pudéssemos dar ordens a ele. Mas a Bíblia nos ensina que a soberania de Deus é inquestionável. Jó, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Precisamos demonstrar confiança em Deus, de fato, e não tentá-lo, não testá-lo. Confiar em Deus é acreditar firmemente e fielmente que Ele é fiel às suas promessas e que cuida de nós em todas as situações concernentes à sua vontade. Uma dependência da ação de Deus, do agir de Deus. E o que aciona isso é a nossa fé e a sabedoria baseada na palavra de Deus. E a nossa obediência, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo não entendendo todas as circunstâncias, precisamos confiar de que Deus é o que pode fazer a diferença. Agora, tentar a Deus é exigir que Deus prove sua fidelidade. Isso de maneiras que não estejam de acordo com a sua vontade ou propósito. Como alguém que age com imprudência ou irresponsabilidade, colocando-se em situações perigosas e desnecessárias, esperando que Deus intervenha. Milagrosamente, ou que haja de forma irresponsável contra a sua própria vontade, esperando que Deus faça alguma coisa, que Ele seja conivente ou que concorde com nossas ações irresponsáveis, irrefreadas, imprudentes, contra a sua própria vontade. Viver fora da vontade de Deus é viver perigosamente. Há situações em que o único socorro que temos, o único escape é Deus. E se nós vivemos fora da vontade de Deus, não podemos contar com a sua em nos ajudar. Deus não seria conivente com coisas erradas. Ele não pode ser tentado pelo mal. Sadraque, Mesaque e Abdenego não exerceram a sua fé, ou pelo menos não tentaram utilizar a sua fé para sujeitar Deus a si mesmos, mas eles sujeitaram-se a Deus através da fé. Se sujeitaram à vontade de Deus através da sua fidelidade a Ele. Esther não precisava ser libidinosa, ela tinha graça. Por isso ela resolveu jejuar do que ganhar na sedução. Esther capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz, e sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou a tocar a ponta do cetro. Por que essa observação? A cultura da época, entre algumas províncias, entre alguns reinos, era uma cultura da sedução. Era uma tradição em cortes reais. Provérbios capítulo 31, versículo de 1 a 3 diz, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. É notório que algumas culturas preparavam as moças para dominarem seus nobres, seus reis, seus príncipes.
príncipes com sedução. Esther não tinha essa cultura. E Esther não usou a sedução. Ela não procurou seduzir o rei para conseguir favores. Ela encontrou graça diante do rei. Foi assim desde o princípio. Por isso que as palavras de Mardoqueu tinham um impacto muito grande no coração de Esther. Quando ele disse que, talvez por esse motivo, Deus providenciou que Esther estivesse sentada no trono. E ela busca as disciplinas espirituais, a oração e o jejum. Os persas eram extremamente legalistas. Esther capítulo 4, versículo 10 e 11, a Bíblia diz: então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entra ao rei no palácio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. As disciplinas espirituais podem até ser contra as leis humanas, mas não têm eficácia se forem contra a palavra de Deus. Quando o edito de Dario o Medo proibia orações ou invocações a outros que se, outra divindade, outro Deus, que não fosse a ele próprio durante 30 dias, o relato lá de Daniel diz que Daniel orou como de costume. Foi penalizado com as leis humanas, mas isso não inviabilizou a ação de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Pense na sua vida. Quantas vezes você já se deparou com uma situação em que tudo parecia estar contra você? Talvez no trabalho, na família, ou até mesmo na saúde. Como Mardoqueu e Esther, você foi chamado a confiar em Deus, sabendo que Ele tinha o controle. Essa lição é para nos lembrar de que quando agimos sob a orientação do Senhor, o impossível pode acontecer. O plano de Esther. Quando Esther decidiu entrar na presença do rei Assuero, ela sabia que estava correndo um grande risco. Afinal, sem ser chamada, sua vida estava em perigo. Por isso, Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, ela colocou suas vestes reais e foi para o pátio interno do palácio, diante do trono. Esther nos ensina uma lição importante. Nós devemos ser prudentes e nos preparar bem antes de tomar decisões que podem impactar nosso futuro. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Mulheres sábias como Esther e Abigail são capazes de evitar grandes tragédias com suas ações cautelosas. Enquanto a imprudência pode trazer prejuízo. Provérbios capítulo 14, versículo 1, fala sobre a mulher sábia e a mulher tola e as consequências das suas posturas, das suas ações. Provérbios 14, 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com suas mãos. Veja a diferença entre a rainha e Zeres, a esposa de Amã. Enquanto Zeres manda Amã preparar forca para Mardoqueu, precipitadamente, não havia condenação para Mardoqueu, sendo que a pena de morte era enforcamento nessa época. Esther age com prudência, com paciência, ela jejua, ela veste-se, ela entra na presença do rei e na primeira impressão de favor ela não se precipita. Esther capítulo 5, versículo 3 e 4. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. E não agiu mais uma vez com pressa, oferecendo ainda um segundo banquete, demonstrando um alinhamento com Deus. Esther capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ao ver Esther, o rei Assuero estendeu o seu cetro de ouro, sinalizando que sua vida estava poupada. Imagine o alívio que ela sentiu naquele momento. Esther tocou a ponta do cetro, respeitando o protocolo, e o rei, curioso, perguntou qual era o seu pedido, dizendo até que daria metade do reino a ela, se assim desejasse. Apesar dessa generosa oferta ser uma expressão comum entre reis, Esther não se precipitou. Mesmo com a pronta disposição do rei em atender seu pedido, Esther agiu com cautela. Ela não revelou imediatamente o motivo da sua visita. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, Assuero mais uma vez se mostrou disposto a atender qualquer pedido de Esther. Mas, mais uma vez, ela esperou o momento certo. Esther estava em plena sintonia com Deus. Sabia que ainda não era a hora de revelar o seu pedido. Convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. O tempo
perfeito de Deus estava guiando cada um dos seus passos. Agora eu quero te convidar a refletir. Como você pode aplicar essa verdade em sua vida? Há algo em que você precisa confiar mais em Deus? Será que Ele está te chamando a dar um passo de fé, assim como Esther fez? Pense nisso ao longo da semana. Que tal refletirmos juntos sobre isso? Vamos parar um momento e refletir sobre a grandeza dessa história. Deixe que essa lição penetre em seu coração e, quando estiver pronto, volte sua mente para Deus e em oração, pedindo sabedoria para agir conforme a sua vontade. Muito obrigado por acompanhar a lição de hoje. Se este estudo tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas para que também sejam edificadas. E não se esqueça, Deus está sempre no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.